Nós nascemos aqui. A minha primeira reação foi: onde é que eu me vim meter? Portanto, decidi vou fazer uma coisa radical e decidi pintar o cabelo de ruivo. Tem a ver essencialmente com fazer-se aquilo que se gosta. Não era suposto eu estar em Ciência Política e Relações Internacionais. O que é que pensava a Ana dos cabelos ruivos quando entrou para o portão da FCSH em setembro de 1996? A minha primeira reação foi: onde é que eu me vim meter? Porque eu lembro-me que era uma grande confusão. Nós tínhamos uma ideia da entrada da faculdade, das praxes, era uma coisa um bocadinho um mito que tínhamos na nossa cabeça. E eu entrei no primeiro ano do curso, portanto nós não tínhamos ninguém para nos receber. E andávamos um bocadinho perdidos, aliás, como eu acho que ainda acontece hoje com os alunos que vêm do secundário. Eu tinha 17 anos, vim com um colega meu de liceu que entrou para Línguas, e viemos os dois. Ele foi absolutamente prachado dos pés à cabeça, eu não, porque não tinha ninguém para o fazer, mas lembro-me de estarmos os dois sentados ali no pátio a ver aquela enorme confusão e eu a pensar: pai, o que é isto? Onde é que eu me vim meter? Não conhecia ninguém mesmo, e entrar no curso foi um acaso, porque eu queria ser jornalista, fazer política e futebol. E então a minha primeira opção era Ciências da Comunicação, e depois Ciência Política e Relações Internacionais, por esta razão, porque eu queria perceber de política para ser jornalista de política. E por questões matemáticas, das médias, eu acabei por entrar na segunda opção em primeiro lugar, e quando fui pedir transferência para Ciências da Comunicação, que era aquilo que eu queria fazer da minha vida, já tinha passado o prazo e, portanto, eu estou neste curso e a minha vida seguiu este caminho, aliás, como todo um bocadinho das minhas opções profissionais, por mero acaso. Não era suposto eu estar em Ciência Política e Relações Internacionais e não era suposto eu fazer esta licenciatura, mas foi uma sensação de pânico absoluto, e agora o que é que vai acontecer à minha vida? Mas não correu mal, acho que. E esses anos passados na FCSH marcaram-na de alguma forma em especial? Houve muitas coisas que marcaram. Primeiro porque dentro dos meus grandes amigos e amigos que eu tenho para o resto da vida, foram feitos aqui. São relações que muitas delas os anos não beliscaram, e são de facto pessoas que eu sei que posso telefonar às 4 da manhã para me irem ajudar numa situação de aflição. E há experiências dentro das aulas, umas que se podem contar, outras nem por isso, mas que ainda hoje, passados, tem-me assusto dizer isso, 20 anos quase, faz para o ano 20 anos, que ainda hoje se mantêm nas nossas memórias e que são só coisas boas, as coisas más esquecem-se facilmente. Comecei a trabalhar no final do primeiro ano e fiz toda a licenciatura a trabalhar, como eu costumo dizer, eu desconto para a Segurança Social desde os 18 anos e de uma forma ininterrupta, com exceção do último ano, na minha altura 4º ano, em que eu decidi gozar os rendimentos que tinha adquirido durante os anos anteriores de trabalho e fui para Erasmus. E precisamente é em Erasmus que eu decido optar pela área de especialização que tenho no quadro da compreensão do Norte de África e do Médio Oriente. Em conjunto com esses amigos que criou o NECPRI? Sim, o NECPRI surge de uma relação que nós fomos estabelecendo com alunos da Universidade de Coimbra. Fomos lá passar uns dias para uma atividade, uma conferência em que eles nos convidaram para representar os alunos aqui da faculdade. Percebemos, porque éramos os primeiros, portanto não havia ninguém para nos explicar como é que isto funcionava, e quando fomos para Coimbra explicaram-nos que havia um núcleo de estudantes, o que é que se fazia, etc. E quando voltámos, falámos com os nossos colegas de curso e fomos começando a perceber como é que havíamos de montar o NECPRI. Entretanto, voltou de Erasmus, acabou a licenciatura. Como é que foi o percurso a partir daí? Bom, eu quando voltei de Erasmus fui cumprir o meu segundo sonho. Portanto, eu quando estava a trabalhar no jornalismo, na licenciatura, trabalhei em política internacional, e quando voltei de Erasmus fui trabalhar no futebol.
que era cumprir aquelas 2 etapas que queria. E filo durante cerca de 1 ano e meio. E ao fim do ano e meio e de várias experiências muito particulares na atividade jornalística desportiva, decidi que não é isto que eu quero fazer da vida, não quero ser jornalista, não quero fazer nenhuma destas coisas, e então vou tentar realizar, digamos assim, as capacidades que fui adquirindo ao longo do curso. E, entretanto, decidi mandar uma série de cartas de candidatura espontânea para um conjunto de instituições. Uma delas foi o Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, onde, curiosamente, fui chamada para uma entrevista pelo professor George Joffe, da Universidade de Cambridge, e com quem eu trabalhei depois durante 3 anos, num projeto chamado Euromesco, precisamente porque tinha feito Erasmus e tinha feito cadeiras exclusivamente sobre o Mediterrâneo. Fez Erasmus onde? Fiz Erasmus em Granada. Outro caso. E eu fiz ao calhas, olha, Granada deve ser um sítio giro para se passar umas férias. Depois, quando já estava no IEI, no Instituto de Estudos Estratégicos, o Joffe aconselhou-me a fazer o mestrado e eu inscrevi-me no ISCTE para fazer o mestrado nessa altura, e fiz o mestrado em História das Relações Internacionais, e foi aí que comecei, por razão do trabalho que eu estava a fazer neste projeto de institutos, comecei a trabalhar sobre o conflito israelo-palestiniano. E quando fiz o mestrado, decidi que iria sair do instituto onde estava, do Instituto de Estudos Estratégicos. Fui fazer consultoria de imprensa, levantei-me às 4 da manhã para selecionar notícias para as pessoas lerem em diversas instituições. E depois disso fui trabalhar para o IPRI, que foi criado nessa altura, para o Instituto Português de Relações Internacionais, e onde eu estive até fazer a candidatura ao doutoramento em 2006, e ao mesmo tempo que fiz a candidatura ao doutoramento, fiz em várias instituições internacionais, fui convidada para um gabinete governamental. E nessa altura foi uma das decisões que eu tive que tomar, se fazer o doutoramento, se ia ter esta experiência profissional, e na altura o Joffe, como sempre me foi acompanhando, disse-me: o gabinete acontece agora, o doutoramento vai estar à tua espera. Eu fiz isso, fui para o gabinete. Tive uma experiência de 3 anos e meio de poder executivo, que é muito interessante e que nos ensina imensas coisas. Estava a trabalhar em que área no gabinete? No Ministério da Defesa Nacional. Fiz assessoria para as relações internacionais. Terminei estes 3 anos e meio e disse: não, o que eu quero é dar aulas, e sempre fui dando aulas, portanto era possível conjugar, dava uma cadeira por semestre, basicamente, porque nunca quis perder o contacto com a faculdade. Eu comecei a dar aulas na FCSH no ano de 2006-2007. Como é que foi voltar à FCSH? Foi muito estranho, foi muito estranho. Aliás, ainda hoje é muito estranho, porque os espaços são os mesmos, não é? O auditório onde eu dou aulas de metodologias ao sábado é o auditório onde eu sempre tive aulas durante todo o curso. Nós nunca saímos daquela sala, com exceção de uma disciplina. Portanto, vivíamos dentro daquele auditório. E aquele auditório, eu às vezes estou a dar aulas e estou-me a lembrar de coisas que aconteceram há 15 anos e é muito estranho. E depois, porque para mim as memórias de estar do outro lado, de ser aluno e de estar a ver os professores a dar aulas sobre aquela matéria, estão muito frescas. Portanto, quando vocês têm determinadas reações, eu lembro-me das minhas e lembro-me dos meus colegas e portanto, às vezes é muito estranho eu ver-me na posição do outro lado. Isso às vezes faz-me alguma confusão. É muito nostálgico, principalmente hoje que se tornou professora de carreira? É o culminar de um processo. Eu ainda há pouco comentava com uma senhora aqui da faculdade que estávamos a tratar de questões administrativas e ela dizia-me: posso tratá-la por Ana e não por professora? É isso que é a única coisa que eu lhe peço, porque viu-me nascer, quer dizer, nós nascemos aqui. E aquilo que eu sou do ponto de vista profissional, académico e técnico, se quiserem, devo muito àquilo que construí aqui, às pessoas que me deram essa formação. E acho que é isso também que se tenta passar aos alunos, é não só... E eu acho que isto é importante, nós quando docentes não damos só cadeiras e conteúdos, nós formamos seres humanos. E essa formação de seres humanos é um bocadinho a experiência que eu tenho enquanto discente, enquanto aluna, e a relação que fui mantendo e que muitos das pessoas que fazem parte do departamento, que eu não consigo chamar de colegas e que eu continuo a tratar por professores e que nunca deixarei de o fazer, resulta exatamente deste facto, de eu ter sido aluna e para mim eles vão ser sempre os meus professores. Recentemente foi também aprovada com nota máxima por unanimidade na sua prova de doutoramento.
Esta fase da sua vida mudou a maneira como entende o mundo e a academia? Absolutamente. Absolutamente. Primeiro porque foi o processo profissional mais doloroso da minha vida. Quando na prova me perguntaram o que é que foi mais difícil, sobreviver fisicamente e sobreviver psicologicamente ao doutoramento. Porque quando se leva a sério e quando se tenta fazer aquilo que se quer com um nível de exigência e rigor que eu acho que deve ser exigido, é muito difícil nós mantermos um equilíbrio e uma sanidade mental. E aquele era um trabalho meu, em primeiro lugar, e feito para mim, em primeiro lugar. Mas este foi um processo que claramente mudou a minha forma de ver, não tanto a academia, isso não tanto porque este é um processo muito individual. E, portanto, sendo muito individual, o contacto com a academia é aquele que nos vamos permitindo a ter dentro da bolha. Mas ensinou-me muito sobre o processo de construção académica e eu, claramente, sou hoje uma pessoa muito diferente daquilo que era há 4 anos e como docente. Qual era o tema da sua tese de doutoramento? A identidade política internacional da União Europeia, o caso do conflito israelo-palestiniano. E como é que a União Europeia está em termos de identidade política? Eu continuo a achar e continuo a estar convencida que, como a identidade é um processo construído e em permanente dinâmica, eu acho que sim, que a União Europeia tem uma identidade política que é própria, que é diferente de um Estado, que é construída num contexto muito particular, mas que assenta num sentimento de pertença a um conjunto de princípios, de valores, de instrumentos que são verificáveis na sua política externa. O caso do conflito israelo-palestiniano, porque é muito permanente no processo de construção europeia, desde que existe cooperação política europeia, que existe Médio Oriente e conflito israelo-palestiniano na agenda. Eu sou, como se costuma dizer, uma europeísta convicta, acredito no projeto de construção, sou filha da integração europeia em Portugal. Aquilo que eu tive a oportunidade de fazer, e desde logo do ponto de vista do ensino e com uma bolsa que me permitiu durante 3 anos ter um tempo suplementar para fazer o doutoramento, resulta de fundos comunitários. O acesso que eu tive ao Erasmus resulta da integração europeia, as redes de investigação onde eu estou resultam da investigação europeia e, portanto, eu acredito perfeitamente que Portugal está muito melhor hoje do que estaria, com certeza, em 1986. Podemos considerar que a União Europeia tem uma política externa comum ou esse é um âmbito em que a União Europeia tem ainda que trabalhar mais? Bom, a política externa é normalmente identificada a um ator soberano, que é o Estado. E, portanto, falarmos de política externa europeia é falarmos de uma coisa diferente da política externa dos Estados e que resulta, a partir de uma consensualização de 28 Estados-membros nesta altura. Portanto, a União Europeia é um ator no sistema internacional, tem um conjunto de instrumentos que interferem e condicionam a ação de outros atores, tem uma dimensão económica muitíssimo significativa e tem uma dimensão política hoje que é diferente da dimensão política que tinha em 1993, quando foi assinado e entrou em vigor o Tratado de Maastricht. Portanto, eu acho que se atendermos à comparação com o instrumento de política externa-Estado, essa comparação vai sempre perder naquilo que é a componente analítica. Que tem uma ação externa? Tem, porque isso implica, desde logo, que existe uma componente orçamental muito significativa que é aplicada, seja pela Comissão, seja pelo Conselho, em diversas ações. O retorno dessas ações e a eficácia em função das expectativas que nós criamos, isso já é outra questão. Mas que me parece que tem claramente uma ação externa, isso acho que sim. Para terminar, o que é que a Ana dos cabelos ruivos, de 17 anos, pensaria da professora doutora Ana Santos Pinto? Não sei, porque nós não tínhamos professores assistentes, nós tínhamos só professores já, porque era o primeiro ano, e portanto os nossos professores eram muito séniores. Portanto não tínhamos muito contacto com, até porque não havia formação de nova geração, que é uma coisa que hoje já acontece. Mas provavelmente eu olharia para aquela pessoa, para aquela professora, para aquela docente, como alguém que coloca em primeiro lugar o rigor e a exigência e que tem grandes expectativas em relação aos alunos que têm à frente. E, portanto, ficaria um bocadinho intimidada com isso. Obrigada.